Que bom que você apertou o play desse vídeo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um vídeo onde nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e que tem atingido muitos casais cristãos, né? Que é o fato de eu amo ou eu a amo, mas eu não sinto mais o desejo para ter intimidade, o desejo sexual. O que fazer? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quem tem mais chances de perder esse interesse sexual, o homem ou a mulher. O que mais influencia para a perda do apetite sexual? O que a Bíblia diz sobre esse afastamento quando se perde esse desejo? E também sobre um ponto fundamental que tem afastado casais. E no final eu vou dar 6 dicas para mudar esse cenário entre vocês. Mas antes eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, ativar o lembrete para que você receba mais conteúdos nossos. Se fizer sentido para você, então já dá o seu like aí, o seu joinha e já se inscreve no canal. Bom, vamos lá. Tudo que eu vou passar aqui tem base científica, tá? Todas essas informações que vão vir agora, elas são baseadas num estudo britânico com mais de 11.500 pessoas, onde foi identificado que as mulheres têm mais do que o dobro de probabilidade de perder o interesse sexual do que os homens. Nessa pesquisa, 34% das mulheres versus somente 15% dos homens disseram ter tido alguma falta de interesse sexual nos últimos 3 meses antes da pesquisa. E metade dessas pessoas que disseram perder o interesse sexual revelou estarem angustiadas, incomodadas com essa situação. Então, vamos prestar atenção nessa informação que ela é muito relevante. A perda do interesse sexual não é algo que as pessoas lidam com tranquilidade. De fato, é algo que incomoda principalmente aquela pessoa que está perdendo o interesse. Nós vamos falar motivos pelos quais as pessoas perdem interesse. E mesmo que ela esteja dentro da razão dela, mesmo que exista motivos concretos para essa perda de interesse, ainda assim essas pessoas se sentiam chateadas. Essa pesquisa também identificou que não é necessariamente anormal se perder o interesse sexual, tá? Conforme a gente vai envelhecendo, a questão hormonal, obviamente, ela vai diminuindo a produção desses hormônios, só que existem outros motivos, e eu quero falar dos motivos de quem tem saúde, né? Quem entende que tem uma idade onde a maioria das pessoas da sua idade tem interesse e apetite sexual e você não está tendo. Então vamos lá. Qual foi o maior fator que eles encontraram que inibe esse desejo de intimidade entre o casal? Uma das coisas foi problemas com a saúde mental. O que é essa saúde mental? Pessoas que ficam, às vezes, dominadas por estresse, ansiedade, angústia excessiva, depressão e vários outros sentimentos que te domina, excesso de pensamento negativos, preocupações, isso te abala emocionalmente e, consequentemente, tira o apetite sexual. Agora, o que mais me chama a atenção foi que, além desses problemas de saúde mental, que é bem próximo disso, eles identificaram que a falta de conexão emocional com o parceiro ou com a parceira. E o que os homens mais reclamam das mulheres e o que as mulheres mais reclamam sobre os homens? Bom, o que as mulheres mais reclamam dos seus parceiros é a falta de atenção, a falta de diálogo, né? A falta de tempo de qualidade onde possa conversar, a famosa DR, que homens encaram isso como um problema, quando na verdade isso é a solução. É lógico que uma DR, gente, ela não pode ser só discussão e cobrança. A DR tem a ver também em falar de coisas do dia a dia, falar de situações sem esse tom de cobrança, que é o diálogo, né? Então é o que as mulheres mais se incomodam com os seus parceiros e faz com que elas percam o apetite sexual, é a falta de carinho, de diálogo e atenção.
E o que os homens mais reclamam das suas esposas? É que eles reclamam que elas reclamam muito, que eles não podem estar, por exemplo, assistindo TV que ela cobra ou pede alguma coisa. E é lógico que a gente não vai para o extremo de, então eu não posso pedir nada. Não, não é isso. O que os homens falam é que a mulher, ela está em muito tempo, ou grande parte do tempo, ela está reclamando de alguém, de alguma coisa, criticando. E isso faz com que o homem se afaste, que ele tenha menos interesse, no diálogo. Olha como que é um ciclo vicioso. Outra coisa que os homens reclamaram é que eles se sentem como sendo última opção. Então, primeiro a mulher cuida do trabalho, depois dos filhos, depois da casa, depois não sei o quê, depois não sei o quê. Aí, quando o homem procura a mulher para intimidade, o homem, para a questão sexual, ele tem uma velocidade muito maior para que ele sinta o desejo ali, ele é mais visual, né? Ele viu a mulher, às vezes, de lingerie, viu a mulher saindo do banho, ele já fica em estado de alerta, ele já tem o desejo. A mulher não, ela é um processo mais lento, então às vezes ela vai precisar mais de atenção, de um carinho, de um toque, de alguma conversa, ela precisa ser envolvida ali. O homem já não. Então a mulher, quando ela fica cansada, ela não tem esse interesse. O homem não tem problema, ele pode estar cansado, porque para o homem, o sexo, inclusive, ele regenera as forças, a energia. Para a mulher, não, já é um momento de prazer. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é cuidado também com as pausas no casamento. O que é isso, Baroni? Eu vejo muito isso, muitas pessoas me procuram quando têm filhos pequenos, de mulheres principalmente, dizendo: olha, depois que a gente teve o nosso filho, o nosso casamento desandou. E aí, se não tomar cuidado, acaba achando que o problema é o filho. Não é. O problema é quando se pausa o casamento. O que é essa pausa? A mulher, naturalmente, pelo instinto de cuidar, ela fica muito preocupada ali com o bebê, e é óbvio que precisa de atenção, mas ela só prioriza o bebê, a criança, e às vezes nem é mais bebê, é a criança, e vai deixando o marido, colocando ele jogando para escanteio, deixando de canto, então ele sendo a última opção. Isso incomoda o homem, obviamente, também incomoda se acontece com você, mulher, eu sei que também te incomoda, e vai abalando o desejo sexual de vocês. Se de tudo que eu falei até agora está fazendo sentido, comenta aqui para mim, fala para mim aqui se do que eu falei é um dos motivos ou se existe mais motivos, quais são os seus motivos que têm afastado você desse interesse, esse desejo sexual pelo seu parceiro ou pela sua parceira. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse afastamento? Olha só, lê aí na sua casa 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Que deveres conjugais são esses? Sexual, tá? Aqui a Bíblia, nesse momento, está falando da vida sexual. E se você ler, você vai ver que o apóstolo Paulo ele fala sobre casamento, que melhor fosse não casar, mas é melhor casar do que ficar ardendo em chamas, né? Então ele está falando da vida sexual. Então o marido ele deve cumprir os seus deveres sexuais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher, ela não tem interesse sobre o seu próprio corpo, diz a Bíblia, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido também não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. Então, um se torna senhor e senhora do outro, um se torna dono. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu vou falar aqui sobre adultério, tá? Uma vez que há o adultério, essa autoridade ela é quebrada, ela é danificada e você passa a fazer um vínculo com a sua alma com o seu amante ou com a sua amante. Então, não permita que isso aconteça, não adultere, porque isso mancha, né, e macula o seu leito conjugal, suja com o pecado e também uma conexão de alma, que é um assunto para outro momento. E aí, dando sequência na Bíblia, ela diz o seguinte: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Tá? Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então,
O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, se você e sua mulher, né, ou você e seu marido decidirem se afastar sexualmente, ter um tempo sem intimidade, ok, mas tem que ser por mútuo consentimento. Não pode ser assim, eu quero. Mas eu não quero, não. Então se vira, porque eu não quero ter relação. Por quê? Uma vez que não há intimidade entre o casal, o inimigo, é o que a Bíblia está dizendo, ele vai tentar a outra parte. Então, se houver consentimento para santificação, se decidirem para fazer um voto, ok. Embora, gente, o sexo no casamento é algo divino, não tem pecado nenhum nisso. Mas tem pessoas que às vezes querem fazer, ok, mas que seja um período curto, diz a Bíblia. Agora eu quero falar para vocês sobre, além desse afastamento, existe alguns agravantes, alguns riscos que potencializam a falta de desejo, que é pornografia, masturbação e adultério. Esses três pontos aqui têm destruído casamentos duradouros, que até então eram firmados na rocha, que é Cristo, né? E casais, às vezes, que têm ministérios dentro da igreja, têm um posicionamento, e o inimigo ele tem trazido pornografia, até mesmo porque a tecnologia deu acesso muito fácil. E, consequentemente, isso depois pode se desencadear masturbação e adultério. Agora, presta atenção, você que tem sido dominado por esses três pontos. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 diz o seguinte. Presta atenção o quanto que aquilo que entra pelos seus olhos pode dar vida ou destruir a sua vida. Diz o seguinte, os olhos são candeia do corpo. O que é candeia? É a lamparina, é a luz do corpo, tá? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que grandes trevas são. Então, cuidado, porque uma vez que você entra nessa seara, nessa jornada, nesse caminho, é um preço muito caro que se paga, porque o pecado, ele escraviza. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E olha o que é pior quando se torna um pecado dessas três coisas que a Bíblia chama de imoralidade sexual. Anota aí para você ler na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual, pornografia, masturbação e adultério. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E o que é o pecar contra o seu próprio corpo? Vai trazer esse desânimo, essa frieza sexual com o parceiro, afinal de contas você está dominado pelo pecado, e dominado pelo pecado, o inimigo ele vai querer te afastar, porque ele vem para roubar, matar e destruir, e ele quer destruir você, quer destruir sua família. Além do que, pode sim, a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, e a morte física, emocional e espiritual. Então, não brinque com o pecado. Se você está vendo esse vídeo e você tem vivenciado isso, entenda como esse momento, uma chamada do Senhor para que haja arrependimento, conversão desses maus caminhos enquanto há tempo. Se santifiquem, converse com seu marido, converse com a sua esposa, se necessário for, procurem ajuda espiritual, emocional, ajuda humana, ajuda do Senhor, porque inclusive essas pesquisas identificaram que casais que têm facilidade, que acham fácil conversar sobre intimidade, sobre a vida sexual deles, né? Eles têm menos probabilidade de perder o interesse. E eles deram 6 dicas que eu quero dar para você agora. Primeira dica: converse sobre esse assunto e vários outros assuntos, inclusive de coisas que você gosta na intimidade, do que você não gosta.
de algum comportamento, não necessariamente da vida sexual, mas algum comportamento, atitude que o seu cônjuge está tendo, que te incomoda, comportamentos que você gosta também, da maneira que ele fala ou que ele faz com você, da maneira que ele te trata, que você gosta ou não gosta, ao invés de simplesmente ignorar esses pontos. Então, ou de questões da intimidade ou até mesmo da relação de vocês. Então, primeiro, converse ao invés de ignorar. Segundo, explore outras formas de afeto, de intimidade, como, por exemplo, andar de mão dadas, dar um beijo quando chega, antes de sair, abraços, né? Trocar carícias, fazer massagem, fazer cafuné, tudo isso vai aquecer, porque não dá para a gente pensar em ter a vida sexual extremamente ativa e prazerosa entre o casal se não existe uma base. O sexo não é só a intimidade, não é só a cama. O que envolve o relacionamento de vocês vai potencializar ou não a intimidade sexual entre vocês. Terceira dica: faça o seu parceiro se sentir respeitado, valorizado, ou a sua parceira. Quarta dica: procure ajuda com um especialista caso vocês estejam tendo dificuldade de conseguir da maneira de vocês, tá? Quinta ajuda, ó, e sobre procurar ajuda, gente, é bíblico. Jesus disse. Tem gente que tem preconceito em procurar ajuda. Jesus disse, não são sãos que precisam de médico, né? São os doentes. Então, se a sua relação ela está comprometida, vocês estão doentes emocionalmente falando e no relacionamento, procurem ajuda, tá? Quinta dica: falem mais sobre outros assuntos. Tenham tempo para vocês, tempo só para o casal. E sexta e última dica é: cuide da sua saúde emocional e espiritual. Inclusive, eu quero te fazer um convite agora, porque algumas vezes durante o ano a gente faz um evento chamado Semana do Casamento Restaurado, onde eu abordo vários pontos que influenciam diretamente a saúde e a felicidade do casal. Então, para você se inscrever gratuitamente, o link está aqui na descrição do vídeo, né? Logo abaixo desse vídeo vai estar o link. Se inscreve lá que você vai ser avisado. Você vai ser avisada quando uma próxima turma for começar. É um evento online gratuito, tá bom? Quero mais uma vez te agradecer por estar aqui. Espero ter conseguido contribuir para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, em nome de Jesus. E quero te convidar mais uma vez, se você gostou, que você curta, que você se inscreva no canal, ative o lembrete e compartilhe esse vídeo com alguém, um amigo, uma amiga. Certamente você conhece alguém que está sofrendo com essa frieza no relacionamento. Combinado? Abraços, Deus abençoe e fique bem.